Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Hoje vamos falar um pouco sobre depressão, baseado no artigo do biomédico Renato Sabatini. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além, da sua imaginação. Me acompanhe. A depressão é um dos maiores problemas de saúde do mundo. De uma forma ou outra, cerca de 17% da população tem um ou mais episódios de depressão suficientemente grave durante sua vida. E para a maioria das pessoas, esses episódios estão relacionados a algum acontecimento adverso, como a morte de uma pessoa próxima, a perda de um emprego, a falta temporária de perspectivas, sofrimento com doenças crônicas, só para citar alguns. Agora, são as chamadas depressões ocasionais ou situacionais e geralmente se corrigem sozinhas com o tempo ou com uma psicoterapia de apoio. Entretanto, algumas pessoas têm depressões graves, verdadeiros distúrbios mentais altamente debilitantes. E para essas pessoas, a depressão é um manto negro e pesado que cobre e sufoca tudo, causando um sofrimento indescritível, uma diminuição enorme da autoestima, do otimismo e da vontade de viver. Os estudos mostram que entre 2,5% a 6% da população podem sofrer depressões desse tipo. E os psiquiatras sabem hoje que esse tipo de depressão grave tem origem biológica, tendo sido detectadas numerosas alterações na bioquímica e até na anatomia do cérebro. Olha só que coisa interessante. Usando técnicas ultra sofisticadas de obtenção de imagens do cérebro, como a tomografia de emissão positrônica, os pesquisadores eles são capazes praticamente de medir quantidades de determinadas substâncias químicas liberadas pelas nossas células cerebrais, chamadas de neurotransmissores. E esses estudos mostraram que os deprimidos graves têm um grande déficit de um neurotransmissor chamado serotonina, que está envolvido no controle das emoções. Além disso, determinadas áreas do cérebro, como o giro cingulado subgenual, que também faz parte dos circuitos cerebrais das emoções, apresentam uma diminuição de quase 50% do número de células nervosas de um depressivo grave em relação a uma pessoa normal. Assim, não é de se surpreender que a maioria dos medicamentos autodepressivos modernos, como o famoso Prozac, haja efetivamente no cérebro através do aumento da serotonina, compensando o déficit que o deprimido grave ele tem. Um fato intrigante a respeito da depressão, no entanto, é que a incidência é muito maior, olha que coisa interessante, hein? Entre as mulheres do que entre os homens. E levantamentos epidemiológicos, como um estudo feito na Itália, com quase 1.000 pessoas, e outro feito nos Estados Unidos, com mais de 8.000 pessoas, mostraram que a depressão grave atinge 4 vezes mais mulheres do que homens e que depressões ocasionais ou bipolares, alternância entre euforia e depressão, atingem 2 vezes mais mulheres do que homens. Além disso, as mulheres elas têm uma maior duração da doença, apresentam maior número de sintomas e somatizam mais. E geralmente relatam depressões mais graves e difíceis de tratar. Um número muito maior de mulheres internado em hospitais para tratar depressão do que homens, quase 5 vezes mais. Agora, qual seria a causa desse fenômeno? Pois é, teria ele uma origem cultural e psicológica ou também poderia ser explicada por fatores biológicos? Um dado interessante é que as mulheres são mais atingidas pela depressão na fase pré-menstrual,
principalmente associada com a famosa tensão pré-menstrual, a TPM. E no período antes da menopausa, também elas são atingidas por esse sintoma. E coincidentemente ou não, nas fases em que os hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona, diminuem muito o seu nível sanguíneo. A terapia de reposição de estrogênio, que está sendo muito usada para compensar a diminuição natural causada pela menopausa, melhora, entre outras coisas, o humor das mulheres e diminui a incidência e a gravidade dos episódios de depressão. A TPM produz irritabilidade e ansiedade associada aos sintomas físicos desagradáveis, como edema e dor de cabeça. Isso serve para detonar sintomas depressivos. O uso de estrogênio na menopausa melhora muitas outras coisas, tais como a aparência física, a saúde da pele e dos cabelos, a lubrificação e firmeza da mucosa vaginal, a vida sexual da mulher e muitas outras coisas. Então, o seu efeito sobre a depressão pode ser indireto. Pesquisadores do Instituto de Neurologia de Montreal, no Canadá, relataram que uma das explicações possíveis é que o cérebro feminino normal tem uma velocidade de produção de serotonina 52% menor do que nos homens. E isso poderia explicar uma maior sensibilidade feminina aos agentes que causam a depressão. Um outro experimento feito pelos mesmos pesquisadores, usando tomografia de emissão positrônica, mostrou que a resposta de queda de serotonina ao estresse é muito maior nas mulheres. O importante é que todas essas descobertas sirvam para progredir o tratamento da doença depressiva e que tenhamos cuidado em não discriminar as mulheres por causa da maior incidência. Existem empregadores que evitam contratar mulheres nas fases de idade consideradas mais problemáticas, como entre 40 e 50 anos. E essa é mais uma discriminação de oportunidades de trabalho para uma minoria já bastante discriminada. Pois é, por hoje é só. Mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.